Olá pessoal, esse é o canal da Fenomenologia do Saber e hoje a gente vai falar sobre o filósofo Theodor Adorno, especificamente do texto dele, A Educação após Auschwitz. O Adorno foi um filósofo extremamente importante para o pensamento marxista do século XX, um dos grandes líderes da escola de Frankfurt. E a minha primeira pergunta para a pessoa que irá apresentar esse texto, a Carolina, é o seguinte: Carolina, por que escrever um texto sobre educação após Auschwitz? Então, a proposta do Adorno, né, quando ele vai escrever esse texto, é demonstrar que o maior desafio da educação é que Auschwitz não se repita, né? Então, ao escrever esse texto, ele começa a demonstrar, né, a desenvolver as características sociais presentes no contexto que possibilitou a ocorrência do Auschwitz. E o Adorno ele quer chamar a atenção para essas características que ele vai demonstrar que está dentro, né, do âmbito social da nossa sociedade, que se a gente não analisar o que ocorreu e como ocorreu e não buscar maneiras de enfrentar essas características, essa atrocidade ela pode vir a ocorrer novamente. Essa é a grande preocupação para o Adorno, né? E então, assim, quando ele começa o texto, ele já cita, né, o estudo do Freud, que demonstra, né, que o processo de civilização ele engendra em si mesmo o anticivilizatório, ou seja, esse processo, né, a barbárie, ela está presente neste princípio. Então, o próprio processo civilizatório, ele contém o anticivilizatório. E assim, o Adorno, né, vai demonstrar que a gente precisa adentrar dentro desses aspectos sociais, né, para entender o que causou o Auschwitz. Na época, né, no caso desse acontecimento, o espírito alemão, né, o desenvolvimento da ressurreição do nacionalismo agressor, ele teve um grande papel, né, nesse sentimento de superioridade da nação. E foi algo que impulsionou o fervor, né, dessa atrocidade. E a questão é que não falar sobre o assunto, né, que na época, mesmo depois do ocorrido, os próprios alemães, alguns, né, ainda tinha dificuldade de enfrentar ou colocar essas questões, como se você falasse, né, sobre o assunto, você tivesse até mesmo sendo responsável por aquilo. Então, esse afastamento é que o Adorno ele propõe como uma reflexão de autocrítica dessa atrocidade, né? Além disso, a gente pode também observar que quando as pessoas, né, o Adorno vai chamar a atenção, elas se enquadram cegamente no coletivo, né, fazendo de si mesmas meros objetos materiais, elas se excluem como sujeitos dotados de motivação própria. E se a gente for pensar no nosso cenário atual, é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Infelizmente, essas pessoas elas não conseguem... parece ter um problema de cognição mesmo, é algo muito difícil de lidar, né? Então, o Adorno, né, lá no contexto alemão, ele também vai chamar a atenção para a questão da consciência moral, que é substituída no contexto do compromisso por autoridades exteriores, ou seja, não tem mais uma consciência moral. As autoridades exteriores é que acaba fazendo do sujeito essa mutilação da própria consciência, né? O sujeito ele é destruído de sua autodeterminação. E sem autodeterminação, sem pensamento crítico, essas pessoas elas seguem, né, os objetivos, elas matam e enfim, elas cometem atrocidades, que é o que ocorreu, né? Entendi. E, além disso, né, a gente também pode destacar que foi o caráter manipulador, né? O que é uma pessoa que possui um caráter manipulador? É aquela pessoa que ela se refere a um personagem que faz com que as pessoas se enquadrem cegamente a um coletivo.
é aquele cara, né, que pelo discurso, que antigamente precisava ter um bom discurso, né? Se a gente for analisar as propagandas nazistas, tinha todo um discurso ali, né? Tinha todo um efeito de propaganda que acabava convencendo o espectador. Hoje em dia a gente tem um cara na presidência que não precisa nem saber discursar e já convence, então é algo muito complicado, né? Então, esse caráter, né, esse tipo de pessoa, um manipulador, ele se distingue pela fúria organizativa e pela incapacidade de relações humanas diretas, né? Ele tem uma ausência de emoções através de um realismo exagerado. Então, essa pessoa, ela possui uma consciência coisificada, que no primeiro momento ela se torna uma coisa e depois ela transforma os outros as coisas. Então, as pessoas, elas se tratam como objetos mesmo, né, nesse tipo de relação. E é algo que é um, né, dos aspectos, que aqui eu estou citando vários aspectos que o Adorno, ele destaca nesse texto, né, que é importante a gente refletir. E se a gente faz um trabalho de vai e volta, né, a gente consegue até mesmo com as devidas ressalvas achar essas nuances aqui no que a gente está passando hoje em dia, que é algo bem difícil, né? Entendi. Você citou várias questões interessantes e eu queria fazer algumas perguntas, não queria romper muito com a sua lógica de pensamento, mas eu acho interessante a gente discutir. E até percepções minhas que pode estar errado sobre o autor, já que você tem um certo conhecimento sobre o autor. Você falou sobre um tema muito interessante, que é o processo civilizatório. Ele engendra e ele denuncia e ele, digamos assim, ele traz à sociedade o projeto anticivilizatório. Isso é interessante porque tem um texto do Nietzsche, e se eu não me engano Freud e Adorno também é muito influenciado por Nietzsche, que é a genealogia da moral, em que ele mostra isso, que é justamente a ideia de que a partir do momento que a humanidade, que ele vai para a genealogia, obviamente ele está falando quando a moral surgiu, a partir do momento que a humanidade ela começou a ter uma consciência universal e não mais uma consciência do sujeito, isso acabou desenvolvendo diversas patologias, como por exemplo aquela questão, já que a gente está criando uma consciência universal, tudo aquilo que está para além dessa consciência universal, digamos assim, tudo aquilo que diz respeito à subjetividade do indivíduo, como, por exemplo, temos uma consciência universal em que a sociedade ela precisa ser heterossexual. E se um indivíduo se demonstra homossexual, essa consciência universal da sociedade acaba castigando esse indivíduo que se demonstra de uma outra forma. Ou seja, eles começam de uma certa forma, a diminuir, a tirar essa subjetividade da sociedade. É muito interessante pensar nisso, porque isso me remeteu a esse texto do Nietzsche, justamente porque o Adorno também está lidando um pouco com isso, que é a questão do resgate da subjetividade, né? Não só o Adorno, como outros autores, como o Heidegger, o Nietzsche, entre outros, eles estão buscando essa questão da subjetividade. E eu queria fazer uma pergunta que, digamos que é assim, como é que o Adorno ele entende essa subjetividade numa educação que você já citou, que diz o próprio título, que você já meio que já citou, que é uma educação emancipatória. Como é que o Adorno vê isso? Eu achei interessante o que você comenta, que realmente bem por aí mesmo, né? O Adorno, ele quer fazer um resgate da subjetividade, porque ele vê, né, no próprio idealismo alemão aquela ideia de uma verdade universal, de uma nação que vai salvar todos, uma nação superior, nós temos que se unir em um objetivo. É isso que o nacionalismo alemão ele vende para as pessoas e tenta unificar algo que não tem como ser unificado. Na verdade, essa unificação tenta justificar uma atrocidade, que é a própria barbárie, né? E o que acontece? O sujeito, quando ele tem uma consciência mutilada, que a gente vai chamar da consciência coisificada, esse sujeito, ele sofre. E ele, no sentido que ele é mutilado, o seu próprio corpo entra em um processo de sofrimento. Talvez em outro vídeo eu comente sobre a questão forte, né, que é o que ele mais conhecida dentro da proposta do Adorno, que é a questão da indústria cultural, que, querendo ou não, é o próprio mercado, né, as instituições mercadológicas que tentam afogar esse sujeito no mecanismo de compra e venda, né? Sim. E isso afoga realmente a questão da subjetividade. E um filme ótimo, que eu acho que a gente também pode comentar aqui em outro momento, que eu sempre lembro desse filme, que é o Clube da Luta,
ele demonstra essa patologia, né, que o próprio indivíduo ele desenvolve uma questão patológica por não conseguir se experienciar, né, o sentir dele ele fica afogado ali numa busca de si que não ocorre porque são processos que fazem o sujeito perder a sua própria experiência subjetiva, né? Sim. Um ponto que eu acho interessante, diz respeito à minha segunda pergunta, eu não quero entrar no tema do próximo vídeo, que diz respeito à indústria cultural, que é a parte B. Mas eu queria explorar um tema que é muito importante, que você já citou bastante, eu não sei se você vai citar mais para frente, talvez eu já tenha até adiantado algumas questões, mas diz respeito ao problema do nacionalismo, que o Adorno ele vem em Auschwitz. Eu queria que você comentasse como o nacionalismo ele afeta para uma educação em que cria, digamos assim, pessoas que são pré-determinadas a seguir um sistema, pensando um pouco também na Hannah Arendt, que é aquela pessoa que não tem consciência do que está fazendo, que é aquele julgamento que ela esteve presente, um dos julgamentos de Auschwitz, que a pessoa não tem consciência, ela assume uma consciência do Estado, mesmo que o Estado esteja fazendo uma barbárie, e essa pessoa ela assume essa consciência, ela assume essa barbárie e ela fala que ela fez aquilo sob tutela do Estado, porque o Estado a mandou fazer aquilo. Então acho interessante você também comentar um pouco sobre esse problema do nacionalismo, que infelizmente a gente vem passando. Sim, é algo aterrorizante, né? Porque se você for pensar na história, na história da humanidade, o que já se foi feito por uma bandeira nacionalista, né? O patriotismo, aqui mesmo, no nosso... Infelizmente, no nosso país, a gente sofre com isso, né? Os caras falando que são super patriotas, mas só pregam ódio. Que, no fim, é uma cultura do ódio mesmo, né? E quando a Hannah Arendt, ela analisa, né, que o vilão, ele não tem cara, que é difícil você culpabilizar, não é que ela tá justificando, mas ela tá procurando entender realmente como isso ocorre. E isso ocorre para o Adorno, que ele vai chamar realmente de uma consciência coisificada mesmo. As pessoas elas não conseguem fazer relações e perceber que elas tratam as outras como coisas e elas partem de um princípio, que é esse princípio universal que vai justificar o bem, e elas acabam também não se importando. Então, assim, é algo desumano mesmo. E, então, assim, não é a pessoa realmente não sabe o que ela está fazendo. Calma, não é bem por aí. Ela realmente não se importa, ela perde a humanidade mesmo. Ela não se importa que o outro sofra, porque ela justifica o sofrimento do outro. Então, assim, o cara que justifica que atirou porque realmente era o que ele tinha que fazer, era o Estado que tinha que fazer, ele sabe que atirar e matar uma vida é errada, mas o que acontece? Ele justifica essa morte. Então, essa é a diferença. Então, num âmbito de uma consciência que está coisificada, é como se essas mortes elas pudessem ser justificadas. Algo que não é. Então, é uma lógica ilógica, né? Se a gente for pensar. Sim. Agora, explorando um pouquinho mais dessas questões, desses termos que você está colocando, e aqui é um termo bem perigoso porque pode entrar no outro vídeo, mas eu acho interessante a gente discutir um pouco sobre você explanar, na verdade, um pouco mais sobre essa coisa coisificada. Como é que essa pessoa ela cria uma consciência coisificada? O que causa isso nela? Quais são as causas para uma pessoa ter uma consciência coisificada? Ah, interessante. Então, nos próprios traços, né, que eu fui citando dentro do texto da educação após Auschwitz, o Adorno também vai chamar a atenção que a sociedade ela possui, né, tendências à regressão. Ou seja, as pessoas elas possuem traços sádicos reprimidos. Então, quando a consciência ela é mutilada, esse acontecimento ele reflete, né, sobre o corpo, e essa esfera corporal é de uma maneira não livre, né? E que propicia violência. Então, essas pessoas, elas demonstram, né? Elas conseguem demonstrar esses traços sádicos que até então estavam reprimidos. Se a gente for pensar, infelizmente, no idiota que a gente tem
na presidência, o que aconteceu quando ele foi eleito? Muitas pessoas começaram a discursar, né, a cultura do ódio, a ofender mulheres, LGBTs, como se fosse algo legítimo. Por quê? Porque colocar um cara que prega isso no poder é legitimar essas coisas que são um absurdo, né? Então, assim, por isso o Adorno, ele demonstra que é importante analisar os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos, que é exatamente isso que você questionou, né? E aí, além de você analisar, você precisa revelar esses mecanismos a elas precisam tomar consciência desse todo esse mecanismo. A gente se esforça, né, para isso, né? E para que elas se tornem conscientes acerca das coisas que elas fazem. Então a gente pretende evitar que as pessoas golpeiem os lados sem refletir a respeito de si próprias, né? Despertando uma consciência geral desses mecanismos, mas é algo muito difícil. Então o Adorno, ele não é inocente, né? Ele demonstra o que precisa ser feito, mas ele também considera que tem muitas dificuldades dentro dessa questão. Então ele não afirma que é exatamente isso que tem que ser feito, ele coloca possibilidades para a gente lidar com esse problema. E aí ele vai falar que a educação, né, como autodeterminação e uma educação emancipadora, né, um processo de esclarecimento que tende sempre a transformar, que um processo de esclarecimento ele precisa agir para que o outro não transforme o seu, né, o seu próximo em um mero objeto. E aí essa a resposta, né, como evitar Auschwitz, a resposta que ele vai tratar, ele coloca uma educação que seja voltada na infância, porque ele vê que a infância ainda, ela não é muito bem tratada pelos pais. Então ele prega uma infância com menos privação, né? Que aí se a gente for analisar a infância, a gente já nasce determinado, né? Se você nasceu homem, você não pode chorar, você tem que ser o forte, o valentão. Se você chora, você é mariquinha. Então, assim, ele já vê nessas repressões que a criança sofre, nessas determinações, algo que vai se dar, né, num processo de repressão que vai esconder esses traços sádicos reprimidos. Então, o que ele chama a atenção é isso, é uma educação desde a infância que possibilite a essas crianças não serem mutiladas, né? Logo nessa fase. Uhum. E outro aspecto que ele chama a atenção também é que para que sejam feitos grupos para despertar consciência, e que esses grupos, na época, ele vê o campo com uma diferença cognitiva, de consciência, muito grande das pessoas da cidade, né? Então ele acha que o maior desenvolvimento, né, da questão do nazismo se deu para aquelas pessoas que viviam em cidades mais afastadas, enfim, que não tinha muito acesso à educação. E esses grupos, né, esses voluntários buscariam discussões, esclarecendo as pessoas, tentando provocar para que essas pessoas tomem consciência dos fatos, porque a gente sabe que é difícil, mas é um trabalho, né, de formiguinha, a gente tem que tentar conscientizar esse povo, né. E aí ele pensa nisso e fala, pode ser que seja muito difícil, pode ser que o cara chegue lá e seja xingado, mas a gente tem que procurar soluções. Sim. E uma delas seria isso, né? Tentar um processo de conscientização. Sim. Além disso, né, o esforço da resistência para impedir que essas atitudes repressoras que sejam impedidas por meio do esclarecimento, e também o que ele chama a atenção é que simples atitudes taxadas como costume devem ser combatidas. E aí ele vai dar o exemplo do que a gente muito viu aqui, é quando o pessoal entra na faculdade, que é bicho, né? A pessoa tem que ser humilhada para fazer parte daquele grupo, aqueles trotes assim horríveis. Por que a pessoa ela tem que passar por uma dor física para pagar o preço, o direito de se sentir um filiado? Então, esse sadomasoquismo, sabe? Que esse sadomasoquismo, ele vem escondido numa ideia de virilidade. Tipo, eu preciso passar por dor, suportar a dor para ser um homem
forte. Então, todas essas características que a gente for pensar são determinantes, tudo isso é um meio de ficar ferindo, né, a questão da subjetividade, o sujeito, e aí você vai mutilando, né, esse indivíduo, e são todos aspectos que vai dar também numa consciência coisificada, se a gente for pensar, né? E aí ele chama a atenção que a gente precisa viver a angústia precisa ser sentida, e a gente precisa ter esse enfrentamento, né? Sim. E a educação precisa trabalhar que o medo não seja reprimido. A gente precisa saber que o medo está ali e vivenciar esse medo. E não essas práticas abomináveis aí que a gente precisa ficar passando por dor para ser enfim, se aliar ao coletivo. Então, é outro aspecto que ele chama atenção dentro desse texto, né? Que é a educação após Auschwitz. Legal. Você tocou em 2 pontos muito interessantes, mas eu vou citar um primeiro ponto que eu achei interessante quando você falou sobre a questão do sadomasoquismo. Ainda se remetendo àquele texto do Nietzsche que eu referi, o Nietzsche tem uma frase muito interessante que ele fala que a moral ela foi colocada a ferro e fogo. O que ele está dizendo é que a moral no sentido para Nietzsche é óbvio, é uma moral, digamos assim, universal, não uma moral do indivíduo. Ela foi implantada no indivíduo, o que ele está querendo dizer, as leis, as normas, como o indivíduo deve se comportar, como o indivíduo deve reagir. Isso, na sua genealogia, porque está analisando a genealogia da moral, isso foi colocado no indivíduo a ferro e fogo, ou no sentido, o que ele está falando? Foi através de repressões e repressões. Foi através de querendo determinar aquele indivíduo, falando, não, um sujeito civilizatório ele se comporta dessa forma. Se você sair disso, a gente vai te punir, a gente vai no caso, a gente vai chegar a punir o seu corpo, pode te matar. Isso a gente também percebe, por exemplo, nesses exemplos que você deu, né? É interessante Sim. fazer essas correlações, né, sobre a própria, segundo Nietzsche, a própria genealogia da moral. Mas a minha última pergunta, ela diz respeito ainda falando sobre a coisificação. Isso é interessante a gente também analisar, talvez seja uma percepção minha sobre o texto, é que o Adorno, ele também fala que essa coisificação, ela também surge de um certo pensamento tecnocrata, aquele pensamento causal da matemática, aquele pensamento, digamos assim, que ele trabalha com causalidades, 1 mais 1 inexoravelmente será 2, esse pensamento que, digamos assim, ele restringe a possibilidade de reflexão. Eu queria que você falasse um pouco disso, ou se eu estou errado, daí você pode até falar se eu estou errado nesse ponto. Na verdade, o que o próprio Adorno e o parceiro dele, o Horkheimer, quando eles entram, né, nessas questões que estão ali imbrincadas na própria indústria cultural, que ele vai demonstrar que a evolução da ciência, né, o que a ciência prometeu que ia trazer, que seria a emancipação, o que os racionalistas, né, enxergavam que talvez o esclarecimento nos levaria a uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. Eles vão demonstrar que isso não ocorreu. Sim. E o que acontece é que a técnica, né, o avanço da ciência, ela só beneficiou a técnica para uma função tecnocrata. Então, o que acontece? A gente tem... O que o Adorno pergunta, né? O que ele questiona? Ele fala o seguinte: a gente chega num século evoluído com a ciência e sabe que com toda essa riqueza e o poder já devia ter acabado com a fome do mundo. E por que a fome do mundo ninguém acabou com ela? Então, são coisas que eles não conseguem entender. E por isso que ele se volta para essa sociedade e tenta entender porque algo que seria lógico, seria acabar com a fome, né? Se a gente tem recursos para isso, isso não acontece. E aí ele vai desenvolver, né? E aí a gente pode falar disso num outro vídeo, que eu acho que eu vou me estender muito, que é para falar sobre observações sobre ciência em crise, que aí ele vai tratar exatamente dessa questão. Por que a ciência, na verdade, ela só beneficia a técnica e ela vai beneficiar um capitalismo, ou seja, o cara pensa e cria uma bomba e usa a bomba para matar milhares de pessoas.
Então é mais ou menos nesse aspecto que ele vai analisar, né? Que houve uma crise ali. E é outro aspecto que ele vai analisar é como realmente a sociedade moderna funciona, que é uma sociedade baseada em teses sobre necessidades, que vai desenvolver a própria mecanismo do capitalismo, né? Que é esse capitalismo que você não, você compra, eles vendem algo que você não consegue comprar. Então, vou dar um exemplo bobo. Você assiste um comercial de margarina, o que está vendendo naquele comercial? Uma família feliz, um café da manhã perfeito, ele vende aquilo. Mas o que você compra? Você compra só margarina. Então, assim, são esses aspectos que eles vão analisar dentro de uma lógica do capitalismo, que são inúmeras questões que deterioram a própria relação do sujeito, né? Que vai desencadeado numa relação inautêntica com a sua própria existência. Então, eu não sei se eu esclareci muito bem a sua questão, mas eu tenho muitos conceitos que vai estar dentro desses outros textos que eu citei, propriamente na questão da indústria cultural. Legal. Não, esclareceu bem, sim. Eu posso até te perguntar se você tem mais alguma coisa para fazer, se você para falar. Se não tiver, fique à vontade para sua conclusão aí, para a gente depois colocar a parte bem em ação. Eu só queria destacar que dentro, né, do texto da educação após Auschwitz, o que o Adorno também acha importante é que às vezes a gente não tem como combater aquele cara, né, que a gente chama de assassino de escritório, que é o quê? Que é o cara que tá por trás, que manipula todo mundo, ou seja, ele tá lá manipulando os bois não sabem nem o que estão fazendo, estão lá comendo grama, né, falou que é para ir para direita, o boi vai, falou que é para ir para esquerda, o boi vai, o boi não sabe e não tem entendimento ali. Mas o assassino que tá lá, né, no gabinete dele, ele tem consciência. Então, o Adorno, ele chama atenção para o seguinte: talvez a gente não consiga combater os assassinos de escritório, mas que a gente possa conscientizar esses subordinados, que são eles que vão lá e que apertam a arma, né, sem nenhuma autocrítica. Então, eu gosto muito de cinema, eu acho que algumas pessoas já sabem disso. E tem um filme que eu acho muito legal, que chama O Leitor. E nesse filme, ele demonstra um processo de consciência da personagem, que foi uma personagem que estava lá, né, no ato do nazismo, matando as pessoas, cumprindo o papel dela do Estado, que era uma pessoa que não sabia ler. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Já assisti. Já assisti, sim. Já assisti. Então, e esse foi a indicação de uma pessoa muito querida. E esse filme, ele demonstra, no final, que ela aprende a ler na cadeia, né? Porque ela é julgada, enfim, ela vai acabar na cadeia. E na cadeia que ela aprende a ler com a ajuda do cara que ela, né, se apaixonou por ela e nunca conseguiu esquecê-la. E quando ela aprende a ler, parece que ela passa por um processo assim, de formação, que ela toma consciência da atrocidade que ela fez. Então, assim, no final, ela não aguenta suportar o que ela fez. Então, eu acho que o que o Adorno também chama a nossa atenção é que aquele cara que quer que todo mundo morra, ele vai se beneficiar com isso, sabe? Tem uma questão de poder muito forte, por isso que isso não acaba. Mas a gente tem que conscientizar aquele outro idiota que ganha R$2.000 no mês, R$3.000 e acha que é o detentor do capital. Essas pessoas que a gente busca que tenham um esclarecimento, que a gente vê que cada dia mais fica difícil, né? Sim, lidar sim. com as pessoas. Sim. Então, resumidamente, são esses aspectos, né, que o Adorno ele chama atenção na educação após Auschwitz, e a proposta fundamental é uma educação emancipadora que não permita que Auschwitz se repita. Então, por isso que é um texto muito importante, e a gente pode discutir também alguns aspectos, né, talvez em outro vídeo, que também corroboram para toda a estrutura do pensamento do próprio Adorno.
Bom, muito boa a apresentação, Carolina. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Lógico que a gente vai ter ainda que colocar a parte B, mas eu acho que esse vídeo fica um pouco por aí. E aí a gente vai, conforme o tempo, a gente vai postando aí a parte B. Tchau, tchau, abraço. Tchau, gente. Obrigada.